Irmão, abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, por favor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Nos encontramos nesse texto. Terminaremos hoje o capítulo 4. E então, na semana seguinte, estaremos entrando no capítulo 5, o último capítulo desse livro, essa carta que tem tantas lições importantes para nós, tantas coisas maravilhosas para as nossas vidas. Essa carta tem, e vai dizer assim, o capítulo 4, o versículo 12 em diante: amados, não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete e se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, como será do ímpio e do pecador? Por fim, por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Belíssimo esse texto, belíssimo. Ele começa mostrando, versículo 7, olha aí comigo, do mesmo capítulo, o fim de todas as coisas está próximo. Então, ele retoma esse tema do fim de todas as coisas, e ele parece lembrar daquilo que Jesus, aquilo que o próprio Senhor da Glória vai dizendo, que quanto mais se aproxima esse momento do fim, mais pecado, e quanto mais pecado, mais maldade, mais injustiça, obviamente mais sofrimento. E agora ele diz para mim e para você, para aqueles que estavam recebendo essa carta, que o sofrimento pelo Evangelho é uma marca que distingue, que identifica aqueles que são cristãos. Mas não é justamente o que a gente acha o contrário nos nossos dias? Se você é crente, você não sofre. Não é isso. Mas na cabeça de Pedro, exatamente o contrário. Porque ele ouviu de Jesus: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o sofrimento por causa do Evangelho é na realidade uma evidência, é uma prova, é uma marca que você é um cristão. Não que Deus tenha te deixado, mas é o contrário. Se você de fato é um cristão, haverá algum nível de sofrimento e perseguição por causa do Evangelho. Isso é natural de todo aquele que está servindo a Deus. Olhe para o Antigo Testamento, você não vai ver nenhum dos homens de Deus e mulheres de Deus que serviram ao Senhor que não sofreram perseguição por causa de servir a Deus. Então não há como separar uma coisa da outra, ok? Por estarmos no mundo em pecado, um mundo que jaz no maligno, um mundo quebrado, você que é um cristão verdadeiro, que está seguindo a Cristo, vai passar por ofensas, vai passar por pressões, vai passar por desafios. O sofrimento, ele é natural a todo ser humano, mas o sofrimento por Cristo, pelo Evangelho, por servir a Deus, por amar o Senhor, ele é exclusivo do cristão. Então isso mostra que você é um cristão.
Porque se você não fosse um cristão, de verdade, não estivesse andando com Cristo e vivendo com Cristo, você não seria perseguido. Então o fato de você ser perseguido pelo Evangelho, de você ser afrontado pelo Evangelho, isso já mostra, já prova que você é um cristão verdadeiro. Por isso a expressão dele, amados. E é interessante essa expressão, acho linda essa ideia. Ele coloca amados junto com o sofrimento. Você não deixou de ser amado por Deus, porque você está sofrendo. Não é exatamente o que a gente pensa, cara. Deus me deixou, Deus me abandonou, Deus não me ama, porque se Ele me amasse, Ele não deixava eu sofrer. Pelo contrário, amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, ou a sua tradução vai dizer um fogo ardente, né? Que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Então, veja, é o que ele está falando, é natural, não estranhe isso, não se admire disso, faz parte dessa vida cristã, e ele falou isso no capítulo 1, versículo 6 e 7, ele falou desse sofrimento no capítulo 2, versículo 11 e 12, ele também falou isso no capítulo 2, versículo 21, no capítulo 3, você vai ver novamente, versículo 14, ele falando do sofrimento, e em todos os casos, ele une o cristão a Cristo. O fato de você sofrer pelo Evangelho, às vezes coisas pequenas, às vezes um deboche, às vezes uma crítica lá na sua família, alguma coisa assim, isso mostra, isso prova que você está servindo a Deus. Se você não compactua das mesmas coisas, se você não ri das mesmas piadas, às vezes a gente acha que a perseguição é aquele negócio assim, né? Ver alguém com a faca atrás da gente, alguma coisa. Não. Das pequenas às grandes coisas, tudo evidencia que você pertence a Cristo Jesus. Então, não estranhe, por quê? Porque estamos nadando rio acima. Estamos contra a cultura como um rio que vem descendo veloz e furiosamente, e você está nadando no sentido oposto. Então, os seus valores, a sua forma de pensar, de ver família, casamento, dinheiro, lazer, estudos, profissão, tudo em você é diferente. Educação de filhos, tudo em você vai ver diferente. Você tem uma cosmovisão que é como a de Cristo. Você não está vendo e vivendo como o mundo vive. Então, naturalmente, você vai ser criticado. Agora, como é que a igreja dos nossos dias quer ganhar o mundo? Sendo diferente do mundo ou sendo agradável ao mundo? Não é estranho isso? Não, a gente quer ser semelhante ao mundo, a gente não quer que o mundo tenha tanta diferença da gente, pelo contrário, a gente quer estar mais parecido com o mundo para não dar escândalo, para não causar um impacto, para não espantar o pessoal, entendeu? Então é exatamente o contrário, exatamente o oposto, ok? Então veja, não estranhe esse fogo ardente como se uma coisa extraordinária, desmedida estivesse acontecendo. A perseguição que a igreja enfrenta é natural. Claro, esses irmãos estão enfrentando um nível de perseguição física, ok? Eles estão dentro de um nível de perseguição diferente do nosso. Nós temos hoje milhões de irmãos em Cristo sendo perseguidos, perdendo suas casas, enfim. O nosso caso é diferente, não deixamos de ser perseguidos. Nós sempre temos que entender a perseguição de dois modos, de dois ângulos. Aquela perseguição ativa, aquela perseguição visível, tangível, palpável, os crentes perdendo a casa, sendo perseguidos, enfim. Mas existe aquela perseguição como um leão à espreita. Existe aquele leão que ruge, você sabe que ele está vindo na sua direção, mas existe aquela perseguição que é como um leão à espreita. Ele está emboscado, e é exatamente esse tipo de perseguição que nós temos na cultura ocidental. Nós vivemos numa cultura que parece ser cristã, que aceita muito bem o cristão. Você vê que seria impensável há uma década, 2 décadas atrás, por exemplo, a Rede Globo fazer um programa para evangelho. Impensável.
Impensável. Hoje não. Quando é que há 20 anos atrás você ia ver cantores como Caetano Veloso cantando música evangélica no seu show? Nunca, nunca. E ele hoje canta, entendeu? Interessante, não é? Veja, a gente vive numa cultura que parece que está tudo bem. Olha, a coisa tem uma direção legal, mas não é assim. Nós temos uma cultura que afasta a gente de Deus, que está envolvida no misticismo, que está envolvida, misturada numa ideia pós-cristã. Pode ter Cristo na sua vida, em algum canto, em algum lugar, em algumas áreas, mas Ele ser o Senhor, o dono, o único, não, aí é demais. Então nós vivemos numa ideia de uma cultura que caminha para ser uma cultura pós-cristã, ok? Uma cultura que aceita Cristo, mas não como o único. Ele é uma verdade, ele é alguém aí, mas ele não é o primeiro e o único, não pode ser. Então nós vivemos essa realidade, e isso é mais mortal do que aquela perseguição onde os cristãos perdem a casa, onde os cristãos sofrem perseguição física, porque ali eles conseguem reconhecer facilmente o inimigo. Mas numa cultura como a nossa, nós podemos ser facilmente envolvidos e tragados e engolidos pela religiosidade, pelo misticismo e, portanto, pelo secularismo, pelo relativismo. Não, a Bíblia, tá, eu concordo, eu não concordo, não, olha, isso aqui é de Deus, isso aqui não é, não, isso aqui foi um homem que pôs, isso aqui foi Deus. Então a gente pode estar envolvido nesse tipo de coisa e perdendo a fé gradativamente. Uma coisa que as pessoas não pensam, e eu vejo muitas vezes cristãos antigos falando disso, e geralmente quem fala isso são cristãos velhos, já de mais idade, que passaram ali pela ideia da cortina de ferro, né, da antiga União Soviética, quando a igreja ali estava perseguida. Então se criou uma animosidade bem grande com relação à União Soviética, a antiga União Soviética, e com razão. Não tira a razão de quem vê assim, não. Mas essa questão do comunismo, do socialismo, que estava todo ali envolvido naquele pacote, é tão combatido pelos cristãos, e diz, olha, isso é do diabo, isso é uma coisa que vai eliminar a igreja, vai acabar com a igreja. Quando você olha a igreja hoje, a maior igreja do mundo hoje está no mundo comunista, no país comunista, a China, e cresce, e está sendo perseguida severamente. A coisa está pior hoje do que há 70 anos atrás. Então, mas veja, a igreja sobrevive. Mas cadê a igreja na Europa? Cadê a igreja nos Estados Unidos? Com o capitalismo, com o liberalismo teológico. Aonde está a igreja? A igreja vai acabando. A igreja nos Estados Unidos está em declínio. E a mesma teologia que está aqui no Brasil hoje. Essa teologia humanista, do dinheiro, dos prazeres, essa ideia de uma igreja como um meio de você ter um entretenimento. Nem fale para mim nada de pipoca na igreja, porque eu estou traumatizado. Quem leu as notícias está me entendendo, né? O pessoal ganhando dinheiro, vendendo pipoca na igreja, entendeu? E aceita o VIP, entendeu? Então assim, você imagina isso. Igreja grande. Então veja como isso é mais mortal, o leão à espreita, do que o leão que ruge. Então às vezes as pessoas demonizam lá o socialismo e a ideia da cortina de ferro, e tem razão em muitos aspectos. Em muitos aspectos tem razão. Aquilo não funciona, nunca funcionou. E persegue a igreja com certeza. Mas a igreja sobrevive naquele ambiente. Mas a igreja não sobrevive no capitalismo. A igreja não sobrevive à teologia liberal. A igreja não consegue sobreviver nesse ambiente. Ela é mais hostil, o veneno é mais terrível. A religiosidade
é um veneno mais mortal que o pecado pode produzir. A religiosidade é o veneno mais mortal que o pecado pode produzir. Meu Deus do céu, e esteja em que forma estiver, seja o comunismo, o socialismo, o capitalismo, onde estiver, se a religiosidade estiver ali, ela é mortal. Para a fé cristã, ela é mortal. Então nós vamos ter muito cuidado, porque nós estamos num país, entre aspas, sem perseguição. Parece que não estamos sendo perseguidos, mas estamos sendo perseguidos o tempo inteiro. E essa perseguição é silenciosa, ela quer mudar a sua mente, ela quer mudar a sua maneira de ler a Bíblia, de valorizar a Bíblia. Veja, é tão mortal que mais da metade dos pastores nunca leu a Bíblia no Brasil. Uma vez. 80% dos cristãos evangélicos pegam na Bíblia uma vez por semana. Isso é mortal, irmão. Que fé pode viver e ser uma fé bíblica cristã sem a Bíblia? Não tem, não existe. Não existe conhecimento de Deus. Não existe conhecimento da fé cristã verdadeira sem as Escrituras Sagradas. Nós temos a Bíblia, mas ela foi abandonada. E quando vai falar de crianças, então é que o negócio piora mais ainda. Então, veja, a perseguição, ela continua. Lembra do que Paulo diz? O diabo se disfarça de anjo de luz. Então, cuidado. Então, não estranhe isso, faz parte, prova que você é um cristão. Pelo contrário, versículo 13: alegrem-se na medida em que são co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Ele começa o versículo com alegria e termina o versículo com alegria ainda maior. Veja, a gente se entristece com a tribulação, irmãos. Quem não vai chorar na tribulação? Até o nosso Senhor Jesus chorou, não é verdade? Suou sangue na tribulação, no sofrimento. A alegria aqui, meus irmãos, é que nos identificamos com Cristo, é que nos identificamos com todos aqueles que no passado, no Antigo Testamento, sofreram por Cristo, padeceram por Cristo, por amor a Deus, na esperança do Messias. E quando nós sofremos qualquer nível de perseguição, e sofremos isso diariamente, com a questão da cultura vindo contra a nossa fé, nós estamos dizendo, fazemos parte desta família, fazemos parte desse povo que ama Deus acima de todas as coisas. Deus é mais importante para a gente do que tudo, que o nosso emprego, estudo, diplomas, lazer, família, tudo. Ele é tudo em tudo para nós. Ele é o mais importante para nós. Quando nós sofremos, nós nos identificamos com o Senhor, que sofreu injustamente, e é isso que nós devemos viver. E aqui a alegria está nisso. A alegria não está porque alguém está pecando contra nós, estamos sendo perseguidos porque alguém está pecando contra a gente. Não nos alegramos no pecado, mas nos alegramos porque assim como Jesus sofreu por estar no mundo caído, nós somos salvos por Ele, porque passamos os sofrimentos como nosso Senhor. E os nossos olhos devem estar aonde? Em Cristo. Em Cristo. Somos co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação, essa palavra revelação, que é Apocalipse, são 5 vezes que essa palavra aparece aí, na revelação, a segunda vinda, na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Por isso que a Bíblia diz, Jesus disse, bem-aventurados que choram, que eles serão consolados. Aí está o nosso consolo, na revelação, na segunda vinda. Como ele diz no versículo 7, o fim de todas as coisas está próximo, cristão. Então, nós nos alegramos, primeiro porque somos participantes com Cristo, em segundo porque haverá a segunda vinda, e na segunda vinda, todo sofrimento terá fim. Então veja, nos identificamos com Cristo, estamos vivendo como Cristo, estamos sofrendo como nosso Senhor, somos participantes junto com Ele, mas também sabemos que na segunda vinda o Senhor recompensará a cada um de nós, não
Deus não deixará de recompensar o seu sofrimento por ele. Eu estou andando retamente, eu estou vivendo em integridade, eu estou obedecendo ao meu Senhor, eu estou andando como Deus quer que eu ande, eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, eu estou me identificando com Cristo. É isso que você tem que fazer na tribulação, se identificar com Cristo. Cristo faria isso que eu estou fazendo? Cristo andaria assim como estou andando? Cristo agiria assim como estou agindo? Então, eu me identifico com Cristo no sofrimento. Eu não dou vazão à minha carne, eu dou vazão à imitação de Cristo. E então, na revelação da sua glória, nós nos alegramos, agora nos alegramos pulando de alegria, exultando. Por quê? Porque o nosso Senhor voltou para nos resgatar, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá choro, nem pranto, nem dor, as coisas velhas passaram. Que coisa maravilhosa, cristão! Que esperança você tem! Agora olha para mim, as pessoas estão sofrendo aí fora, as pessoas estão se despedaçando nos seus pecados aí fora, e elas não estão semelhantes a Cristo, pelo contrário, elas continuam afundadas nos seus pecados, não há santidade em suas vidas, mas elas continuam afundadas em seus pecados, e elas têm esperança em quê? Elas têm esperança na segunda vida, elas têm esperança de que Deus as resgatará. Não, elas têm esperança nenhuma, e continuam sofrendo. Você não, cristão, você tem a esperança da vida eterna na segunda vida, que se revelará, mas não apenas isso, enquanto você caminha aqui com Cristo, lembra, amados, não estreie o fogo ardente, Ele te ama, Ele vai contigo no sofrimento, Ele que está contigo, você deve imitá-lo, você deve andar onde Ele está andando, você deve pisar onde Ele está pisando, você deve seguir o seu Senhor, você deve ser um discípulo de Cristo, então você se identifica com Ele. Que coisa gloriosa, amados irmãos, que nós podemos ter da parte de Deus, de saber que estamos parecendo com Cristo no meio do sofrimento, e que o sofrimento também reserva para nós, é o que Paulo vai dizer, é uma ideia muito bonita, que Paulo coloca em palavras muito mais profundas do que Pedro põe. Ele diz: porque essa nossa leve e momentânea tribulação. E quando você olha o texto de 2 Coríntios, ele vai dizer que sofreu 40 chicotadas 5 vezes, fome, frio, perseguição. Imagina um homem todo retalhado, todo quebrado, todo moído, que já foi apedrejado. Meus irmãos, devia ser uma cena muito triste do apóstolo Paulo. Devia ser um impacto muito grande você olhar para aquele homem encurvado de tanto apanhar e todo retalhado. E aquele homem está dizendo: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Parece que cada tribulação que você teve aqui por Cristo, Deus vai dimensionar isso em glória, multiplicado, parece que infinitamente para você. Eu acredito que quando você chegar lá na glória, você vai olhar para trás e dizer: poxa, eu devia ter sofrido mais. Olhando daqui para trás, eu queria ter sofrido mais, porque a glória que eu vejo hoje, ela é muito... investir em sofrimento. Ela é muito maior. É um pensamento que, se a pessoa não tem Cristo, ela ia falar: esse cara é doido, essa pessoa não tem juízo nenhum na cabeça. Como é que alguém diz uma coisa dessa? E ele termina dizendo: produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Por isso, não atentamos para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, porque as que se veem são temporais. O sofrimento tem dia
tentado além das suas forças. Pelo contrário, conforme você é tentado, Ele vai te dar o escape, Ele vai te dar a saída, Ele vai te dar as forças. E Pedro vai dizer isso aqui logo abaixo: Ele vai te dar as forças. Por isso não é tentando para coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, porque as que se veem são temporárias, mas aquelas que não se veem são eternas. Versículo 14: se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. É a segunda vez que Pedro vai dizer que você é feliz por sofrer. A outra está lá no capítulo 3, versículo 14. Bem-aventurados são vocês, abençoados. Mais do que feliz, a palavra Makarios aqui, ela indica a bênção de Deus. Não é simplesmente ser feliz: eu estou feliz, eu estou no estado de alegria. Não, a bênção de Deus. Você é abençoado por Deus quando você sofre. Quando você sofre. Então, a perspectiva cristã do sofrimento é uma coisa completamente diferente do mundo, porque você sofre olhando para Cristo, você sofre por Cristo e para Cristo, para a glória de Cristo, para que você seja mais semelhante a Cristo. Esse é o objetivo do sofrimento do cristão. Então, é uma percepção completamente diferente daquela que o mundo vê. Só que a gente está perdendo isso. A gente está perdendo isso porque a gente, no lugar de ir para as Escrituras e entender o que a Bíblia diz sobre o sofrimento e como o cristão deve sofrer, e como o sofrimento faz parte da vida cristã, e como Deus, o soberano, tem um controle absoluto sobre todo o sofrimento em cada um dos seus filhos, porque nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem a permissão dele. Porque a gente está perdendo isso, a gente acaba sofrendo, e o sofrimento não produz o resultado que Deus deseja em nossa vida. A gente acaba sendo pior do sofrimento do que mais próximos de Cristo Jesus, mais semelhantes a Cristo Jesus. Olha o que diz o texto: você é abençoado. Por quê? Porque o Espírito da glória, que coisa linda, o Espírito de Deus, o Espírito que está na glória, Ele habita em você. Veja novamente, amados, novamente, o Espírito da glória repousa sobre você. Deus não vai embora no sofrimento. Deus não te deixa no sofrimento. O Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa. Esse verbo repousar aqui quer dizer dar alívio, tirar o trabalho, cessar o trabalho, tirar a carga de sobre o animal que está carregando penosamente aquilo. Então você tira a carga de sobre ele. Exatamente o que o Espírito da glória de Deus faz conosco. Quanto mais nós estamos no sofrimento, devemos e podemos ser aliviados por Deus. Não foi o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus? Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então, no momento da maior angústia do nosso Senhor, quando ele suava grandes gotas de sangue, então apareceu um anjo do céu que o confortava. Veja o consolo, veja o fortalecimento. Estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Como Paulo vai dizer: quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
está em sofrimento, está em tribulação, meu amado irmão, fortaleça-se no Senhor. Há força em Deus, há graça em Deus, há amor em Deus, há consolo em Deus, há repouso no Senhor para mim e para você. Deus derrama sobre nós o seu Espírito consolador. Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele está orando conosco. Quando nós não sabemos orar como é certo, como convém, no meio da tribulação, a mente confusa, não sabendo para onde ir, o que fazer, nem o que falar, ore ao Senhor. Chore diante dele. O Espírito Santo de Deus vai pegar a sua oração e vai orar a sua oração. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele pega a nossa oração. Ele sabe qual é a intenção do seu coração. Ele sabe o que você está passando. Então ele pega a sua oração e ora ao Pai Celestial. Intercede por nós. E o nosso Senhor Jesus, que vive para interceder por nós, diz o autor de Deus, está orando por você, orando, clamando. Então veja, Deus não vai embora. Deus não vai embora. Seus sentimentos podem dizer isso, as circunstâncias podem dizer isso, mas você precisa voltar o seu coração para o Senhor. Dizer: Senhor, o Senhor está aqui. No meio de todo o sofrimento, o Senhor está aqui. Em qualquer tribulação, busque mais o poder, o amor, a presença do Espírito Santo. Essa expressão Espírito da glória, o Espírito de Deus, é uma citação de Isaías 11, versículo 1: do tronco de Jessé sairá um rebento, um broto. Quando você vê aquela árvore cortada, você vê aquela árvore cortada no chão, e de repente você só tem aquele toquinho no chão, de repente você vê um galhinho nascendo, aquele brotinho nascendo, é aquilo ali. Isso aqui é o rebento do tronco de Jessé, isso é, a nação de Israel eliminada, a nação de Israel destruída pelo seu próprio pecado, cortado, parece não haver mais esperança para a nação de Israel. Dali, daquilo que não tem mais esperança, sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Pedro está dizendo que assim como Cristo foi selado, fortalecido, habitado, consolado e guiado pelo Espírito Santo, da mesma forma o cristão que sofre e vive com Cristo receberá o mesmo consolo, o mesmo Espírito do seu bondoso Senhor. Amém, querido? Deus não nos deixa. Deus não nos deixa. E aqui você precisa, e todos nós, termos profundas experiências com a oração e com a leitura da palavra no meio do sofrimento. No meio do sofrimento. Que você possa tomar a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, orar o texto sagrado, orar a Deus, buscar o Senhor, estar na comunhão dos irmãos, na comunhão dos santos, nos cultos, fortalecendo a sua vida, imitando a Cristo. O sofrimento cristão não pode ser consequência do pecado. Olha o versículo 15: que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como alguém que se mete na vida dos outros. Então, o sofrimento no cristão não pode ser consequência do pecado. Claro que nós teremos sofrimentos por causa do pecado, porque alguém que diz que não tem pecado, o cristão que diz que não tem pecado é mentiroso, ok? Todo cristão tem pecado, e todo pecado tem um sofrimento, mas que o nosso crime seja ser um cristão, que esse seja o nosso único crime, que aquele que sofre, como diz o texto, deve sofrer
Você é cristão, no versículo seguinte, mas veja, não sofra como um assassino. E aqui, como a gente pode fazer a pergunta, como um cristão pode ser um assassino? Não tem sentido isso, né? Um cristão não pode ser um assassino. João vai dizer que aquele que odeia seu irmão é assassino, não pode ter nele o Espírito de Deus, ele pode ser salvo. Então, qual é a ideia que na mente de Pedro está aqui? Aquilo que Jesus estava ensinando no Sermão da Montanha. No meio do sofrimento, nós podemos ter e acalentar no nosso coração o germe, a semente do pecado. Então, Jesus vai dizer, vocês ouviram lá em capítulo 5 de Mateus, versículo 21, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo, que todo aquele que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem o insultar, veja, ira é o sentimento, depois vem as palavras, e quem o insultar, ou quem insultar o seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal. Aqui é uma outra instância. Quem se ira, interessante, a gente ira no coração, estará sujeito ao julgamento. Aí é um julgamento de poucas pessoas, era um julgamento mais, que estava ali mais nas sinagogas, ok? Depois o julgamento no Sanedrim, ou no tribunal, porque você falou mal, você insultou o seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. É um julgamento direto de Deus. Tem 3 instâncias aqui: aquele julgamento menor, o julgamento do Sanedrim, que são 70 anciãos, e depois o julgamento do fogo do inferno. O próprio Deus está julgando. Então veja que o matar não é atirar ou impor a faca. O matar está ligado à ira. O matar está ligado ao falar, ao xingar o outro. Então veja, no meio da tribulação nós podemos nutrir no nosso coração, como ele diz aqui, não sofra nenhum de vós como o assassino, o ladrão, o malfeitor. E são exatamente as sequências dos pecados que Jesus vai dizer lá no Sermão da Montanha, e a partir do capítulo 5, versículo 21, que é você ter o germe do pecado no seu coração. Então, para Deus, o assassinato é quando você guarda ira, raiva, ódio, rancor, ressentimento no seu coração, porque são esses sentimentos que levam ao apertar do gatilho e o impor a espada ou a faca. Isso. Então veja, Jesus ele não coloca o pecado no ato, ele coloca o pecado na intenção. E quando você olha para você, você já se olhou contra alguém? Você já xingou alguém? Está vendo aí? Então é exatamente isso que Pedro está falando, que ele está dizendo, o que Jesus está dizendo. Cuidado para que no meio da tribulação você não se torne uma pessoa horrível, como o texto sagrado está dizendo. Assassino, ladrão, malfeitor, ou quem se mete na vida do outro. É muito fácil, no sofrimento, o pior de nós se evidenciar. Olha o versículo 16. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Então, o nosso crime deve ser cristão. O nosso crime deve ser seguir a Jesus. Aqui deve estar a nossa vida, ok? Imitar a Cristo, sofrer como cristão, sofrer porque imitamos a Cristo, porque andamos na verdade e na justiça, e então devemos glorificar a Deus. Glorificar a Deus, Senhor, te exaltamos, te adoramos, porque eu não estou sofrendo porque eu estou pecando. Se eu estou sofrendo, e aqui tem algo maravilhoso, é quando você sofre e você coloca a sua consciência diante das Escrituras Sagradas e sabe, eu não estou sofrendo porque eu estou pecando, eu não estou fazendo mal, eu não estou pecando, eu estou andando como o meu Senhor. E não
mas eu estou imitando a Cristo. Isso é paz na alma, mesmo no sofrimento. Mesmo no sofrimento. Agora, que perturbação é para qualquer ser humano sofrer porque está pecando. Por isso que você vê a maioria das pessoas de sofrimento chorando. Por que elas choram? Porque está doendo o pecado delas. Agora imagina um cristão, quando ele sofre sabendo que pecou. Por que está pecando? Lembra de Davi? Enquanto calei os meus pecados, a minha vida foi esmagada por Deus. Aquele que deveria me consolar, agora esmaga a minha vida. A tua mão pesava de noite sobre mim. Não porque Deus queria o mal de Davi, mas porque Deus queria o arrependimento de Davi. O arrependimento de Deus. Até o esmagar de Deus é uma bondade maravilhosa no meio do sofrimento. Está vendo como Deus é bom no meio do sofrimento? Porque até quando Deus nos corrige no sofrimento, é para restaurar a nossa vida. Que coisa maravilhosa. Então o que eu faço, pastor? Abra o seu coração para Deus e diga para o seu Senhor: eu não estou agindo como Cristo aqui nessas áreas aqui. Eu não estou pisando nas pegadas. Me perdoa, Senhor. Eu estou sofrendo. O Senhor sabe do meu sofrimento, mas eu não estou agindo aqui. Eu preciso, me ajuda, me enche do teu Espírito, enche o meu coração do teu amor, Senhor. Ser cheio do Espírito, ser cheio do amor de Deus, Senhor, me enche de poder. Diga: eu não posso passar por esse sofrimento e te glorificar, como o texto está dizendo, sozinho. Não tem como, irmão. Ninguém. Nós precisamos da plenitude do Espírito de Deus. Nós precisamos orar, nós precisamos da palavra, nós precisamos santificar a nossa vida. Não podemos passar pelo sofrimento sozinho. Precisamos do Senhor. Versículo 17: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Opa! Que coisa! E julga a casa dele. Que coisa! Mas calma aí. A Bíblia diz, Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Opa, então calma aí. Como é que você concilia esse texto aqui com o resto da Bíblia de Romanos? Por exemplo, Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então como é que Deus julga esse povo? Como Deus julga esse povo? Sendo que nenhuma condenação há. Que juízo é esse que o texto está falando? O juízo aqui que o texto está falando não é um juízo para condenar a mim e a você, porque aí Deus seria injusto, porque Ele cobraria a dívida duas vezes. Primeiro Ele pegou a sua dívida e colocou sobre Jesus naquela cruz, e agora Ele está cobrando essa dívida de você de novo. Ele seria injusto. Ele estaria dizendo: ó, eu estou anulando o que Jesus, o meu filho, fez na cruz, e eu estou cobrando de você. Aí Deus tinha que deixar de ser Deus, Ele tinha que ser mentiroso. Aí é impossível. Como Paulo vai dizer, é impossível que Deus minta. O Deus que não pode mentir. Então, que juízo é esse? É o que a Bíblia diz, por exemplo, em Hebreus, que o Pai disciplina ao filho. Que juízo é esse? É que Deus está pegando o ouro, o lingote de ouro, que é cada cristão, e Ele então prende fogo sobre o lingote de ouro. E quando o fogo bate no lingote de ouro, que é você, cristão, o que você perde? As impurezas. Como é que você quer um ouro puro? Você bota ele no fogo. Quanto mais no fogo, mais puro. Ah, pastor, mas eu não gosto desse negócio. Ninguém gosta desse negócio. Ninguém gosta disso, irmão. Mas Deus sabe a medida. E Ele vai dizer que aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus. Ele vai terminar com essa expressão. Então você pode descansar em Deus. Aquele que te ama, amado, aquele que faz o Espírito dele repousar sobre você, aquele que cuida de você e guarda você, Ele sabe quanta disciplina e que medida de disciplina você precisamos.
você possamos reagir bem, amando o Senhor, confiando no Senhor e perdendo o pecado, perdendo a escória, perdendo as impurezas, que o fogo que vem sobre nós nos faça perder as impurezas, para que sejamos mais parecidos com Cristo Jesus. Esse é o grande propósito e objetivo da tribulação. Como você vai glorificar Deus? Sendo mais parecido com Jesus. Você não vai fazer isso sozinho. Você não vai conseguir isso com as suas forças. Isso não está em você. Você precisa da graça de Deus. Então você precisa buscar mais graça de Deus. Você precisa orar mais e ler mais a Bíblia. Você precisa se entregar mais profundamente ao seu Senhor. Você precisa estar mais nos cultos, buscar mais ao seu conselho. Você não vai conseguir isso sozinho. Isso não é uma obra humana. Isso é uma obra de Deus em você e em mim. E agora é a hora de você buscar ainda mais o Senhor, intensificar a oração. Se Jesus orava cada vez mais em angústia, quanto mais eu e você precisamos ainda mais do nosso Senhor, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, a pergunta retórica aqui é que não tem como. E ele conclui: e se é com dificuldade que o justo é salvo, como será o fim, ou como será o do ímpio e do pecador? Ele está citando aqui Provérbios, esse texto de Provérbios aqui, que ele está citando para a gente. Se não me falha a memória, é o Provérbios capítulo 11, 11:31, né? Isso, Provérbios 11:31, exatamente esse texto aqui falando que o ímpio, ele vai passar por juízo. Então, meu amado irmão, que você possa permanecer firme, que você receba do seu bondoso Deus a disciplina dele, que todo o sofrimento, tudo aquilo que Deus colocou na sua vida, difícil, penoso, às vezes uma limitação que você tem, às vezes uma situação que você esteja passando no momento, um problema familiar, uma enfermidade, não importa o que seja, que você venha a buscar mais o seu Senhor. Que você diga: Senhor, eu preciso perder as impurezas para ser mais parecido com o Senhor da glória. E ele termina dizendo no versículo 19: por isso, já que é esse o objetivo de Deus, já que é isso que Deus está fazendo, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus. Esse é o sofrimento bom. Você não está sofrendo segundo o pecado. Não, eu pequei, eu fui lá, meu Deus, eu não consigo imaginar uma coisa dessa. Quando você olha, assim, isso sempre me deu uma grande aflição em pensar nisso. Eu conheço algumas pessoas que tomaram decisões em suas vidas contrárias à vontade de Deus e foram alertadas por Deus daquilo. E aquelas pessoas tomaram aquela decisão. E aquela decisão que aquela pessoa tomou ecoou pela vida dela 10 anos, 20 anos, 30 anos. Aquela decisão abraçou, danificou, deu um destino para a vida daquela pessoa. Deus nunca quis aquilo. Deus avisou para essas pessoas: não vá nessa direção, não ande nessa direção. E você vê a pessoa rebelde ir naquela direção. Algumas pessoas dessas conseguiram retornar pela misericórdia de Deus. Outras morreram. Eu já vi pessoas morrendo assim, como inclusive esse ano.
quando você olha e fala, meu Deus, eu não consigo me imaginar perdendo 20, 30 anos da minha vida na desobediência. Deus tinha um caminho. Deus seguiu uma direção totalmente oposta. O pensar isso para mim é um negócio assim muito aflitivo. Eu não consigo imaginar minha vida numa situação dessa. Eu ficaria muito angustiado. Deus, na sua misericórdia, toma a pessoa e traz ela de volta para o caminho, salva, liberta, perdoa, nenhuma condenação lá. Mas olhar para trás e ver, meu Deus, eu poderia ter vivido uma outra vida. Mas eu passei 30 anos da minha vida vivendo uma coisa tão diferente, tão terrível. Ou não, meu irmão, que você, como o texto diz, basta o tempo que você já viveu satisfazer a vontade da carne, que o temor de Deus caia sobre o seu e meu coração, para que a gente possa perseverar e buscar o Senhor e continuar o Senhor. Como Spurgeon dizia, é melhor uma tonelada de problemas do que um grama de pecado. É melhor uma tonelada de problemas do que um grama de pecado. Que você possa fazer o que esse texto está dizendo. 2 atitudes. Entregue a sua alma ao fiel Criador. Se entregue em obediência, em santidade, em oração, em obediência à sua palavra, em integridade. Entregue-se a Ele. Senhor, minha vida está em tuas mãos. Se o Senhor tem isso para mim, se eu vou passar por esse vale da sombra da morte, não vou temer, porque Tu estás comigo. Se eu tenho que passar aqui, se o Senhor me conduz aqui, o bom pastor está indo aqui, eu sou um ovelha, eu só posso ir nessa direção. Não posso ir nessa direção. Eu só posso te seguir, Senhor. E se o Senhor quer passar por aqui, eu tenho que passar. E o Senhor vai comigo. E a gente vai junto. E eu confio em Ti. A minha alma, a minha vida está entregue a Ti. Entregue a sua alma ao fiel Criador, o soberano, aquele que te ama soberanamente, que controla e criou tudo no universo, anjos, tudo. Ele é o fiel Criador, e Ele é fiel a você, cristão, a você. Essa é a primeira atitude. E ele termina: entregue a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Deus não te chamou a pecar no meio do sofrimento, e nem em momento algum da sua vida. Imite a Cristo. Pastor, o que eu faço no meio da tribulação? Imite a Cristo. Pergunte para o seu Senhor. Olhe para a Bíblia. Volte aos Evangelhos. Olhe para Jesus, olhando unicamente para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele e diga: Senhor, eu quero te imitar passo a passo, para a tua glória, para o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra.